aí, minha gente do canal Causos de Cordel. Antes do vídeo, eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Diário de expedição, dia 25 de junho de 1984. Estive hoje em um pequeno povoado de Caruaru, município pernambucano. Pensei que aqui as noites fossem quentes, mas tenho encontrado noites tão frias quanto as da América. Foi aqui a primeira vez que ouvi falar dessa criatura, conhecida pelos moradores como cabeça de sirene. Mas há informações que sugerem avistamentos de uma criatura semelhante no estado da Paraíba. Preciso verificar essas informações. As pessoas que me contaram os fatos a seguir foram as mesmas que testemunharam o enorme ser. Deixo registrado em minhas anotações os momentos de terror vivido por elas, segundo me relataram. João Pedro é um agricultor que trabalha todos os dias na roça. Ele não tinha muito tempo para brincar com o filho. Todos os dias trabalhava de sol a sol no pesado da roça e só assim garantia o sustento da família. Aquela manhã tinha preparado uma surpresa para o filho. Um brinquedo que tinha feito parte de sua infância. Uma pipa. O pequeno Francisco ficou feliz. Seu pai tinha finalmente feito uma pipa para ele. Ali nos sítios, as crianças ainda não eram vítimas das mazelas da tecnologia e da TV. Ali se brincava de verdade. Por isso, para o pequeno, o presente foi motivo de muita alegria. João Pedro tinha varado a noite fazendo aquela pipa para o filho. Aquele presente representava tudo o que tinha de mais importante para um pai: um tempo com seu filho. Naquela manhã, ele ensinou o menino como empinar a pipa. Na imaginação do pequeno Francisco, era como se ele estivesse voando junto com a pipa no céu. João Pedro até deixou de ir para a roça naquela manhã só para brincar junto com o filho. Queria que o menino tivesse uma infância saudável, como ele mesmo tinha tido. Quando deu meio-dia, os dois entraram para o almoço. E assim que terminaram, João Pedro falou ao filho: "Amanhã papai brinca mais com você, viu? Agora tenho que cuidar da roça", falou o homem. "Mas pai, vamos empinar só mais um pouquinho", pediu o menino. "Papai tem que trabalhar, meu filho." O menino, enfim, aceitou e foi procurar algo para brincar. Francisco passou a tarde toda brincando no terreiro, mas não parava de pensar naquela pipa. Entrou em casa e a pegou. Ficou brincando com ela e imaginando que ela estava voando no céu. Mas teve um momento em que ele pensou: "Eu vou empinar ela bem baixinho. Assim, ela não tem risco da linha se partir e voar para longe." Mas cada vez mais, o menino soltava a linha e a pipa se elevava muito mais. Para sua surpresa, ele conseguiu fazer a pipa ir bem alto, tanto quanto seu pai havia conseguido. "Papai vai ficar bestinha quando vê que eu também sei empinar a pipa e jogar ela lá no alto", disse o menino para si mesmo. Mas em um momento, a pipa estava no mais alto ponto e a linha se partiu. A pipa caía lentamente no céu. Parecia que estava agora sem vida. Não se mexia mais alegre, feito quando estava presa na linha. E lentamente foi descendo na direção da mata que ficava em frente ao terreiro do sítio. Francisco correu em sua direção para não perdê-la de vista, mas na boca da mata ele parou.
Já tinha ouvido várias histórias sobre mal-assombros naquela mata. Histórias de crianças que entravam ali e nunca mais eram achadas. Mas ele pensou que não podia perder aquela pipa no mesmo dia em que tinha ganho. Mesmo porque seu pai tinha feito aquele brinquedo com tanto carinho para ele. Naquele momento, a tarde se preparava para dar lugar à noite. E Francisco entrou na mata. O menino correu na intenção de ainda ver onde a pipa iria cair. Mas àquela hora, aquele trecho da mata estava escuro. Francisco olhou as árvores e sentiu medo. Lembrou do que o pai sempre lhe disse para nunca entrar na mata sozinho. Ele tinha pensado apenas em pegar a pipa e tinha se esquecido daquela regra do seu pai. Olhava para todos os lugares querendo achar o colorido da pipa, mas tudo já se tornava um breu. Era melhor voltar. Então o menino correu pelo caminho em que tinha vindo. Correu mais rápido para sair dali. Imaginava ele que estava chegando mais perto de sua casa, mas quanto mais corria, mais a mata surgia na sua frente. Tinha, na verdade, se perdido. Começou a chamar pelo pai. Talvez ele estivesse ali perto no roçado. Os pássaros nas árvores se calavam e davam lugar aos bichos da noite. Francisco desistiu de gritar, chamando pelo pai, e começou a chorar. Estava triste e com muito medo. Triste por ter perdido aquela pipa que seu pai tinha lhe feito. E com medo porque a mata ficava cada vez mais escura e assustadora. Ali não tinha nada de acolhedor para uma criança de 8 anos. O menino andava pela mata à procura de algum sinal que indicasse sua passagem por ali. Mas tudo ali era igual, só mato e escuridão. Estava assustado, nunca tinha se perdido em sua vida. E imaginava que terríveis criaturas que gostavam de sair à noite estavam por ali rondando. Francisco às vezes parava e pensava ter ouvido o som da enxada do seu pai batendo contra a terra. Mas era só ilusão. Aquela hora, seu pai já tinha acabado o serviço e tinha ido tomar banho para depois jantar. Foi quando lembrou de comida e começou a sentir fome. Já estava desesperado naquela escuridão da mata. Gritou mais uma vez, chamando pelo pai, mas era em vão. De repente, ele começou a ouvir um som. Parecia um som de crianças brincando. E pela altura do som, não devia estar muito longe dali. Feliz, o menino caminhou na direção daquele barulho. Imaginou que ali perto estivessem muitas crianças brincando. E pelo som que ele ouvia, deviam estar se divertindo muito. Andou por algum tempo, mas quanto mais o menino pensava chegar perto, mais ele andava. Francisco não tinha percebido algo de estranho naquele som de crianças. Parecia mais uma gravação. E por fundo se ouvia um som estranho, como se de uma sirene. De repente, o som parou. E em vez do som de crianças, um ruído forte soou pela mata. "Olá, tem alguém aí?" gritou o menino, pensando de repente ser alguém com um alarme na mata. Pensou também que poderia ser seu pai o procurando, já que fazia horas que caminhava perdido por ali. Então, gritou pelo pai. Foi quando a sirene parou. Mas tudo era silêncio. O medo começava a voltar. O que era aquilo? Se fosse seu pai fazendo algum sinal para encontrá-lo, por que não respondeu? "Pai, eu tô aqui!" gritou ele de novo. Foi quando o menino quase infarta de susto. À sua frente estava uma criatura terrivelmente gigantesca. Na cabeça, 2 sirenes apontavam em direções opostas. Francisco correu para dentro da mata. O menino nem olhava para trás. Seu desejo era ir o mais longe daquele ser. Aquela criatura parecia ter mais saído de um pesadelo diabólico. O cabeça de sirene logo voltou com o som das crianças brincando, enquanto seguia na direção do menino. Foi então que Francisco percebeu que aquele som das crianças vinha daquele ser. Com certeza, queria devorar ele.
O menino corria pela mata e ouvia o som dos passos do Cabeça de Sirene. Num movimento só, a criatura já estava à frente dele. Foi quando Francisco correu de volta por onde tinha vindo. O coração do menino só faltava pular fora da caixa dos peitos. Nessa mesma hora, o Cabeça de Sirene mudou o som que fazia. Logo, a criatura deu mais um passo, se pondo à frente do menino. Aquele ser não tinha olhos, mas de algum modo ele via Francisco correndo. De repente, o menino viu uma moita de mato e rapidamente se escondeu embaixo deles. O Cabeça de Sirene passou direto à procura do menino. Escondido, Francisco via a criatura lhe procurar. Ele pensava em sair correndo dali, mas fugir para onde? Estava perdido. Aquela criatura continuava a fazer aquele som diabólico de sirene sem parar. Francisco começou a pensar que aquele ser ia pegá-lo de todo jeito e jamais veria seu pai ou sua mãe. Naquele momento já tinha se arrependido umas 10 vezes por não ter ouvido o seu pai. Por que eu fui achado em Pinapipa? Se não fosse isso agora, eu estava lá em casa e amanhã ia brincar mais papai, pensava o menino. A criatura começou a se afastar de Francisco. Ele nem pensou 2 vezes e saiu correndo pela mata. Mas para seu pesadelo, o Cabeça de Sirene tinha percebido aquela movimentação e com apenas poucos passos já tinha ultrapassado Francisco. Foi então que ele ficou parado atrás de uma árvore. Seu coração pulava no peito. O som daquele ser bem perto se tornava mais aterrorizante. Parecia que com aquele barulho das sirenes ele queria enlouquecer o menino e assim o fazer aparecer. Francisco sentia uma vontade enorme de chorar, mas se segurava. Um simples soluço poderia atrair a atenção daquele ser. A criatura estava a poucos metros do menino. Parecia estar parada apenas para ouvir o menor ruído que se fizesse naquela mata. Lentamente, Francisco esticava a cabeça para ver onde estava aquela criatura. Em alguns momentos, o menino queria acreditar que tudo aquilo era obra de um pesadelo, mas a situação que ele vivia era real e aterrorizante. Nessa hora, o Cabeça de Sirene pareceu inquieto e começou a fazer o som de crianças brincando de novo. O menino via aquele som e sentiu um arrepio e correr pela espinha. Mais uma vez, ele esticou a cabeça para ver a criatura. De repente, o ser voltou a fazer o som de sirene. E foi nessa hora que Francisco viu que a criatura vinha em sua direção. Tentou se mexer, mas o terror da situação tinha feito suas pernas travarem e não lhe obedeciam. Começou a chorar de novo. O Cabeça de Sirene se aproximava cada vez mais do menino e percebia o som que ele vinha fazendo. Foi quando tudo silenciou. Francisco fechou os olhos e esperou. Esperou que aquela criatura lhe pegasse. Mas tudo tinha ficado calmo. O menino o via e sentia a presença maligna daquele ser, bem atrás dele. Naquela hora, apenas a árvore separava ele daquele demônio com a cabeça em forma de 2 sirenes. Francisco prendeu a respiração. Foi quando algo lhe puxou. Era João Pedro, seu pai. A sorte é que o menino aterrorizado nem tinha forças para gritar. Mas era tarde demais. O Cabeça de Sirene já os tinha percebido. Pai e filho corriam pela mata em zigue-zague, e isso dificultava o Cabeça de Sirene de os ver. A criatura fazia seus sons mais horripilantes. João Pedro e Francisco pararam. E a criatura continuou a procurar pelos dois, sempre fazendo aqueles sons. Francisco e o pai permaneceram ali parados por horas. Por várias vezes, o Cabeça de Sirene se moveu à procura deles. Em certo minuto, o ser foi embora, sumindo nas profundezas da mata em longos passos. A barra do dia se quebrava, mostrando a claridade do sol pela mata. Foi então que João Pedro e Francisco voltaram. O pai conhecia aquela mata e logo chegaram em casa. Aquela mata
sempre tinha tido aquelas histórias de mal-assombros que vagavam por ela. Agora, João Pedro tinha certeza que ali havia uma criatura diabólica escondida. Depois, conversando com alguns amigos, o homem ficou sabendo que aquele ser já tinha sido visto pelas redondezas da região. Ele era chamado de Cabeça de Sirene. Quanto a Francisco, nunca mais ousou desobedecer o seu pai de novo. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon, link na descrição. Olá, minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história.